Muito bem, seguimos o nosso programa, seu Bianco. A gente fala agora de outro assunto, vamos mudando de assunto e agora chega assunto polêmico, a gente fala sobre produção de cannabis. O Brasil iniciou um debate aí um pouco tímido ainda sobre produção farmacêutica de cannabis. A Anvisa deu início a essa discussão, segundo o site AgroLink, sobre a regulamentação do cultivo da cannabis para fins medicinais no Brasil, um movimento que, segundo o site, promete transformar a indústria farmacêutica nacional e abrir novas oportunidades para avanços científicos, tecnológicos e econômicos. A medida, veja bem, segundo o site, tem potencial para tornar o país mais autônomo na produção de medicamentos à base de cannabis, reduzir custos, atrair investimentos e estimular empregos no setor. Ainda, seu Bianco, segundo o site, especialistas apontam que a experiência prática de empresas brasileiras em países com marcos regulatórios, ou seja, onde já é aprovado, esse estudo, o uso da cannabis, como o exemplo da Colômbia, pode servir de referência, inclusive, para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, tecnológica também, enfim, avanços aí. O objetivo é garantir a padronização e rastreabilidade no plantio, que é muito importante, estar rastreável, fortalecendo a produção nacional e cria um ambiente propício para pesquisa. E aí vem, eu acho que são pontos que são importantes, inovação tecnológica e desenvolvimento científico. Eu gostaria de trazer essa discussão, seu Bianco, junto ao senhor. É claro que quando a gente fala de cannabis, até poucos anos atrás, pouco tempo atrás, o Brasil nem considerava. Hoje o plantio, regularizar, só que essa já é uma tendência que ela está como a gente pode dizer, sendo difundida aí no mundo afora, outros países regulamentando-se, a gente não vendo os avanços da indústria a respeito desse assunto, se a gente não se inteirar, a gente acaba ficando para trás. Então é uma tendência internacional, a gente está tendendo também a se adaptar. E aí é claro que é importante a gente trazer a debate a inovação que isso pode representar. Eu queria trazer a Embrapa para dentro disso, porque a Embrapa sempre colaborou e muito para o desenvolvimento de pesquisas e estudos que garantem mais confiabilidade, garantem mais desenvolvimento, enfim, mais qualidade para as nossas pesquisas, para os nossos produtos. Então, isso pode representar para o senhor que a gente sabe, que até pouco tempo atrás, como eu já falei, não se considerava. Na sua cabeça hoje, já podemos ver produtores rurais aderindo a esse novo tipo, se é que a gente pode chamar assim, de produção? Jossan, eu já estou cedendo, porque a cannabis, ou seja, a maconha, ela já é um produto que já tem provas de que ela, medicinalmente, ela tem suas grandes vantagens. Então, por que é que o mundo vai deixar de explorar isso e ter esses benefícios? Simplesmente porque a maconha era algo proibido. Então, tem que se ajustar, o país tem que se ajustar, tem que ter uma padronização, tem que ter rastreabilidade, tem que ter principalmente o foco farmacêutico, tem que fazer isso daí. Que daí o que acontece? O próprio país regulamentando isso, legalizando isso, o próprio país pode arrecadar impostos em cima disso. Porque, francamente, hoje tudo é importado ilegalmente, tudo por, entre aspas, assim, parece-me que quem domina tudo isso são facções. Essas facções, elas tomam conta, o país não arrecada, o país só tem despesa com isso. Então, e não são usados, ela não está sendo usada para um foco farmacêutico. Então, o que é que podemos fazer? O que é que devemos fazer? Mudar o foco.
O cigarro mesmo no Brasil, como comentei no início, o cigarro mesmo no Brasil ele é produzido e bom, ele faz mal. Ele faz mal, mas de tudo, o preço do cigarro, quando o fumante compra 70%, 80% do valor que ele está pagando, ele vai para o governo como IPI e esse imposto é revertido em futuras medicinas para custear esses problemas que o cigarro possa causar para essas pessoas mesmo. A maconha ela vai ter algum problema, vai ter exageros, vai ter. Como a bebida alcoólica tem também, a bebida alcoólica todos nós bebemos e ela causa muito prejuízos também para a nação. Uma pessoa bebe, bate o carro, briga, entendeu? Então, mas ela é legalizada e o governo com isso tem prejuízo, mas também tem arrecadação. Então, se mantendo isso comercialmente e legalmente, eu penso que já está na hora do Brasil também se adequar, porque muitos outros países estão fazendo isso. E considerando o estado de Mato Grosso, o Brasil, de maneira geral, é um país agrícola, né? Tem potencial para isso, então a gente pode enxergar como uma nova possibilidade. O senhor bem mencionou a dependência de importação, o que faz com que produtos, porque a gente está falando, na verdade, principalmente de pessoas que, segundo prescrição médica, precisam de medicamentos à base do THC, que está presente ali na planta, né? Então, Mato Grosso, com esse forte potencial, terras disponíveis, infraestrutura para uma produção em larga escala, daí fica a questão, né? Será que o cultivo da cannabis vai exigir instalações especiais? A gente vê aí porque é um assunto muito novo, quando a gente vê aí a produção em assuntos normalmente policiais, né, apreensão, normalmente a planta está numa estufa, então precisa de uma adaptação, de uma maneira, a céu aberto, como é que funciona? Precisa de uma adaptação também de todo o setor, não quer dizer que com o avanço dessa discussão, né, que é o que está acontecendo a partir de agora, a gente já vai ver aí a partir de amanhã, na semana que vem, aí plantas de cannabis espalhadas aí pelos campos. Eu acredito, José, que isso será mais o pequeno produtor, porque até que a gente aprenda a esse plantio, se você quiser começar a se largar em larga escala, plantar enormes fazendas, eu acho que isso tem uma probabilidade muito grande da pessoa não ganhar dinheiro. Tem uma probabilidade de essa planta não dar certo em determinados locais. Que maquinário que é para plantar, vamos dizer, porque se é larga a escala teria que ter maquinário. Então, no começo, no meu entender, será para pequenas propriedades. Quase igual como se é o fumo no sul do país. A pequena propriedade, ela planta um pouquinho, existe um trabalho muito manual disso, porque eu não entendo e não sei se tem colheitadeiras para isso. Então, penso eu que seria mais manual. Então, em chácaras pequenas, iria se adaptando, até que venha a tecnologia e se amplie, como se ampliou o plantio de soja, de milho, com maquinários, com tudo. Aos poucos, a indústria vai se adequando e vai se adaptando à própria colheita. Então, isso serão muitos empregos criados que hoje, no meu entender, todos eles, não sei se a palavra correta é essa, mas são todos distorcidos, não vêm dentro de legalidade. A importação é fora dos trâmites legais, vamos dizer, tudo dentro de problemas que não se importa legalmente, né? Então, isso é muito complicado para o país. E o país não arrecada, o país só tem despesas com fiscalização, com correr atrás. Então, o que tem que fazer? Legalizar e só aquilo que eu falei primeiro, padronizar, rastreabilizar e ter principalmente o foco farmacêutico, que é para a medicina.
E é nesse ponto que eu quero chegar, o quanto que isso pode desenvolver a indústria farmacêutica, porque imagina só, a gente tem falado da importação da cannabis de outros países, que é regulamentado e etc., mas o quanto que isso pode representar, o quanto pode desenvolver a pesquisa nacional a respeito desse assunto, o desenvolvimento de medicamentos, que assim como a gente falava no bloco anterior, exportação de suínos, por que não exportar medicamento? A gente pode se tornar, quem sabe, uma referência ou não nesse quesito, nesse assunto, e pode passar a exportar esse produto. Então a gente acredito eu, seu Bianco, que esse é um potencial gigante aí para toda a indústria farmacêutica. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto? Não, Jossan, eu só acho assim que quando se plantar a cannabis no Brasil, em qualquer parte do Brasil, haverá algumas diferenças por causa da própria terra. Vai ter alguns elementos químicos a mais, uns a menos, porque é que a soja do Mato Grosso ela é melhor do que a soja de determinados locais do Brasil, por causa do clima, por causa do tipo de terra. Então, tem pequenas diferenças entre esses plantios, podem existir. Haverá maiores benefícios e haverá menores benefícios também, mas nós nos vamos adequar àqueles que mais servem para a medicina. E é isso que o Brasil precisa e é isso que a gente busca mais para o futuro da própria nação. É um debate que só está começando, acho que tem muita coisa a ser debatida, o senhor mesmo falou, regulamentação, fiscalização, tudo. Tem muita coisa a ser debatido ainda e o Brasil só está começando esse debate junto à Anvisa, que é a mesma Anvisa que regulamenta medicamentos aí no Brasil. Então, acredito, a Anvisa podemos classificar como um órgão uma agência de confiabilidade, seu Bianco. Sim, de muita credibilidade e muita confiabilidade. Às vezes até a gente reclama demais da Anvisa, que é um processo muito lento e demorado para a legalização de produtos. Porém, por que é que é lento e demorado? Espero eu que seja com uma fiscalização boa e não simplesmente por preguiça de funcionários. Por um lado é ruim porque demora, mas pelo outro lado, assim como toda a história tem duas versões, né? Para um lado é ruim pela demora para quem quer ganhar dinheiro com isso, mas no final das contas é bom para toda a população que só tem a ser beneficiada com estudo, com pesquisa, com garantias para que a saúde de todos esteja sempre em primeiro lugar. Imagina, Jossan, só para você ver, imagina ser aprovado um tipo de medicamento e que depois, lá na frente, 3, 4, 5 anos depois, isso só cause prejuízo à saúde da população. Como que fica a Anvisa nisso, né? Então, tem que ser bem, como você falou, tem que ser bem fiscalizado e bem, mesmo que demore, mas, infelizmente, é assim mesmo. Muito bem, seu Bianco. Seguimos por aqui.